E aí, galerinha, beleza? Professor Thiago de Educação Física, vamos lá? Voleibol, quinto ano A e quinto ano B. Que aula é hoje? Dia 17 de 2020, aula do terceiro bimestre. E atenção, porque vai ter avaliativa, hein? Na aula anterior eu falei o quê? Sobre um pouco sobre a história, né? Só que agora eu vou dar uma entrada nos fundamentos, tá? A gente vai dar uma aprofundada nos fundamentos. Então tá, vamos lá. Sobre o fundamento, tá? É o que? Saque, passe, levantamento, ataque, bloqueio e defesa. São 6 fundamentos. Pode gravar aí. 6 fundamentos. Saque, passe, levantamento, ataque, bloqueio e defesa. Cada um desses fundamentos compreende um certo número de habilidades que foram introduzidas ao longo da história do voleibol e são hoje consideradas as práticas mais comuns no esporte. Por quê? Porque é o básico, certo? E aqui vem falando um pouco das regras do voleibol, que eu já falei na aula passada, mas eu vou dar outra revisada, que é o que? Cada set, cada partida, tem no máximo 25 pontos, com uma diferença de 2 pontos no mínimo para poder encerrar a partida. E aqui eu vim trazendo uma novidade para vocês, que é o primeiro fundamento que a gente vai falar na aula de hoje, saque. Olha aí, ó. O que é o saque? É a ação que coloca a bola em jogo, marcando o início de um rally. O que é rally? Rally é o jogo. Às vezes você está no jogo de voleibol e a bola não cai no chão. É chamado de rally. Fica muito tempo no ar, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, certo? É chamado de rally. Então aqui, bem explicadinho na imagem. O saque é o que? É a ação de colocar a bola em jogo, marcando o início do rally. Aí eu venho trazendo outra imagem do fundamento do vôlei, que é também sobre o saque, só que com outra explicação. É o ato de enviar a bola da área de saque, de onde eu estou, para a quadra contrária pelo atleta. Então, tipo, eu estou aqui, eu vou arremessar e vou jogar da outra quadra, e assim vai. Então, o que? É o ato de enviar a bola, né, da área do saque, porque tem área onde você vai sacar, certo? Para a outra quadra. Venho novamente falando um pouco, mostrando a imagem e um pouco das regras que são diferentes no mundo. Olha aí, ó, que mudou bastante, ó. Certo? Só que é o seguinte, antes de eu encerrar a aula, eu quero falar para vocês. O vôlei, tem vários tipos de vôlei. Tá, Quintona? Tem vôlei na areia, vôlei na quadra, tá? Tem para criança, tem para adulto, tem toda uma faixa etária, entendeu? Tem nível nacional e que nem tipo assim, o vôlei hoje ele está bem evoluído. Tem transmissão na televisão hoje para você estar acompanhando, entendeu? Então assim, cada aula eu vou falar do fundamento e sempre vou estar fazendo essa revisão da história e da regra, tá? Que nem aqui, ó. Vamos gravando aí, não vou esquecer, porque é terceiro bimestre eu vou cobrar na avaliativa. A história do vôlei. O vôlei foi criado em que ano? Em 1895, pelo americano William Morton, diretor de educação física da Associação Cristã, na cidade de Massachusetts, nos Estados Unidos. E ok, é o primeiro nome deste esporte que viria se tornar um dos maiores esportes no mundo, beleza? Vamos gravando tudo isso aqui que eu vou falando para vocês, tá? E por hoje eu fico por aqui. Até a próxima aula. Não esqueçam de revisar as aulas, fazer atividade quando for passado na plataforma. Valeu, vamos se cuidando aí que logo a gente está aí fazendo nossas atividades. Beleza? Bem-vindo à nossa aula de História, quinto ano. Espero que vocês aí estejam entendendo o nosso conteúdo, porque tem mais coisa aí para ser aprendido. Nós falamos um pouquinho sobre cidadania na nossa aula passada. Agora a gente vai conhecer a cidadania no passado. Como é que era antigamente? Antigamente as leis eram as mesmas das atuais. As pessoas elas podiam participar das decisões públicas, né?
da cidade, da mesma maneira que a gente também participa. A cidadania, ela está no nosso cotidiano, está no nosso dia a dia, até mesmo dentro da nossa própria casa. Como é que a gente pode praticar a cidadania nessa quarentena? Vocês sabem? Vocês sabem como é que a gente pode fazer para ajudar as pessoas durante esse período? Pensem um pouquinho aí de como a gente pode trabalhar. Bem, a gente vai continuar falando desse assunto aí, conhecendo um pouquinho do passado, como é que as pessoas elas desenvolveram aí a cidadania no passado. Porque sabemos que antigamente os direitos, decisões, deveres, eles eram um pouco assim privados, né? Nem todo mundo podia participar de algumas decisões da cidade. Por exemplo, antigamente nem todo mundo tinha os direitos de votar. E isso foi mudando ao longo do tempo, não é verdade? A questão da decisão da nossa cidade, do nosso país, hoje em dia todo mundo tem participação. Até vocês também têm participação. Vocês podem aí opinar, discutir entre vocês, para que futuramente vocês possam alcançar uma decisão, né, mais digna e mais respeitosa também. Em relação à cidadania, a gente só imagina assim, a cidadania são os direitos e deveres que nós temos que fazer em relação ao Estado, em relação ao país. A cidadania, ela está voltada com o bem-estar das pessoas, ou seja, nós temos direito a uma qualidade de saúde, à segurança, a lazer, a educação, são direitos nossos, né? Todo mundo tem direitos aí. Nós temos o dever de quê? Qual é o nosso dever? Nós temos o dever de cuidar da nossa cidade, o dever de não jogar lixo na rua, o dever de não poluir o ambiente, o dever de ajudar outras pessoas também. E quais são as leis? A lei, ela está envolvida em todo esse processo, né? Não só no processo aí de bem-estar, mas também no processo de saber e ter o conhecimento que está relacionado à nossa qualidade, no caso. Se estamos inseridos dentro dessa sociedade, a gente já é o quê? Um cidadão. Mas praticar a cidadania é um ato que você tem que fazer aí para se tornar membro dessa cidadania. Então, o exemplo que eu dei para vocês durante o nosso plantão de aula na quarta-feira, qual foi? Eu falei para vocês, eu dei um exemplo do que ocorre durante todo o ano no nosso estado. A gente tem o chamado Ação Global, Projeto de Cidadania, onde várias pessoas elas se juntam para atender a população da comunidade. Por exemplo, vai ter atendimento dentro dessa ação da cidadania, chamado Ação Global, tem atendimento à saúde, tem a prática de esporte, tem a questão de, eu estou precisando de um atendimento jurídico, lá eles vão atender, tudo isso para atender a comunidade. Mas e em casa, professora? Aí vocês pensam, mas professora, como é que eu pratico a cidadania em casa? A gente pode praticar a cidadania em casa ajudando os nossos pais. Olha que legal, né? Ajudando os pais de vocês. Mas como assim, professora? Eu já arrumo a minha cama, eu já faço tudo que eles pedem. No caso, você está fazendo o quê? Um dever. É um dever que o pai de vocês falou para vocês, você vai ter que organizar o seu quarto, você não pode deixar brinquedo jogado, computador até tal hora. Então você já está cumprindo a cidadania dentro de casa, você já está sendo um cidadão, porque quando você sair de casa, você vai ter um entendimento do que é obedecer uma lei, do que é fazer um dever, do que é cumprir algo que impõe a você, né? Então isso daí já é o que? Cidadania.
A cidadania também está relacionada em ajudar o próximo, ajudar aqueles que necessitam, como por exemplo, uma família ela está precisando de uma cesta básica. Será que eu posso ajudar? Se você puder, sim. Então você está praticando não só a cidadania, mas o ato solidário. Então ser cidadão estava relacionado a tudo o que acontece dentro do local aí onde você vive, onde você convive também, ok? Só para exemplificar a cidadania nos nossos dias atuais. Agora a gente vai saber como é que era no passado aí essa cidadania. Vamos lá. Perguntei para vocês o que era ser cidadão. E aí vocês vão pensar, vocês me disseram aí no nosso plantão de aula qual era a ideia de vocês, né? O que era ser cidadão. Eu achei muito legal que vocês conseguiram compreender esse assunto. Então vocês podem aí continuar investigando sobre as características da cidadania. O que mais que a gente viu aí relacionado à cidadania? A gente viu tudo que envolve, né, as questões dos direitos e deveres, né? A Constituição. O que está escrito lá na Constituição, ok? E aí vamos continuar. Aí a correção da página 2 e 5 que eu passei para vocês, né? Na página 2 ele vai colocar esse texto aí. O que ele está dizendo aí nesse texto? Um dia uma porção de pessoas se reuniu. Elas vinham de lugares diferentes e eram elas mesmas diferentes entre si. Falavam muitas línguas, acreditavam em diferentes deuses. Então, elas escreveram um papel. Neste documento, elas fizeram um resumo dos direitos que todos os seres humanos têm e que devem ser respeitados por todos os povos. Então, olha só que interessante, né? Os direitos e deveres devem ser cumpridos por todas as pessoas, independente da religião, da cor, do tamanho, da classe social. É um direito e um dever que todo mundo deve ter, deve cumprir, porque está inserido dentro da sociedade, ok? E aí ele vai perguntar, né, de que texto é esse aí? Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a questão 2, ela é pessoal. Aí eu coloquei um exemplo para vocês, né, como é que a gente pode, onde é que a gente pode encontrar aí a questão dos deveres e do direito, né? Direito à vida, à saúde, à liberdade, à alimentação, ao lazer, à proteção, são exemplos de direitos humanos, né? Direitos humanos. Nós temos direitos a tudo isso daí, ok? Se vocês quiserem acrescentar mais coisa, não tem problema. Fica para vocês aí a correção, então, da página 2, né? E aí na página 5 ele vai descrever o que para vocês, né? Na página 5 ele está perguntando qual é a importância das regras e das leis para a sociedade. Se as pessoas agissem somente conforme as próprias vontades, sem observar as regras de convivência, a vida coletiva não funcionaria, não é verdade? Por isso as regras foram criadas e transformadas em leis, visando organizar a vida em sociedade. Na questão 2, ele está perguntando o significado de cidadania. Cidadania é o conjunto de direitos e deveres praticados pelas pessoas que vivem coletivamente em um país. E a questão 3, né? Conversar com os colegas aí a respeito das práticas. Então a gente já discutiu isso aí no plantão de aula, das práticas, né? Cuidado com o patrimônio público, proteção ao meio ambiente, por exemplo, jogar o lixo no local adequado, não desperdiçar água, entre vários outros também fatores que a gente pode praticar a cidadania, ok? Então vai ficar para vocês aí a correção das páginas 2 e 5. E aí, o que é a cidadania? O significado de cidadania, né? Ter direitos garantidos, cumprir deveres, respeitar as leis e também praticar ações que tornem a qualidade de vida e o local onde moramos melhor. Então,
tudo isso aí está relacionado à cidadania. Aí nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que está relacionado aos direitos das pessoas quando vão comprar algo. Então, isso daí a gente viu durante a nossa aula anterior, né? O exemplo que eu dei para vocês, que antigamente os meninos, eles ficavam em locais separados das meninas nas escolas. Hoje em dia não, mudou, né? Já tem aí a junção dos meninos e das meninas. Então os direitos e deveres, eles mudam ao longo do tempo, né? Eles vão se modificando. E aí a cidadania em outros tempos, o que ele está relacionando aí, né? Ele vai falar que ser cidadão na atualidade é bem diferente aí do que era ser cidadão na antiguidade. Mas a ideia atual de democracia e de cidadania foi inspirada na Grécia e na Roma antiga. Uma observação para vocês é essa palavrinha aí que a professora acabou de ler. Democracia. O que é a democracia? É a participação de todos, né, nas decisões do Estado. Antigamente era diferente, porque antigamente se praticava a monarquia. O que era a monarquia? O rei era que tomava a decisão sozinha, sem a participação do povo, dos cidadãos. Hoje em dia não, a democracia, que é a participação de todos, né, nas decisões do Estado, certo? Então, fica aí essa observação para vocês. Em Atenas surgiu a democracia, que significa governo dos demos, né, governo de todos, certo? E eu destaquei essa questão aqui do livro de vocês, que ele vai falar de como é que era feita a democracia antigamente, né? Homens com mais de 18 anos que nasceram em Atenas e tinham pai e mãe ateniense. Quem não era considerado cidadão naquela época? Quem não podia fazer parte da democracia? Os estrangeiros não podiam fazer parte, as mulheres não podiam fazer parte, os escravizados também não podiam fazer parte. Então a maior parte da população que vivia em Atenas não era considerado cidadão, não fazia parte da democracia. Mas essas pessoas tinham que obedecer às leis? Tinham. Elas só não podiam participar das decisões do Estado. Qual era o papel, né, no caso dos cidadãos atenienses, né? Eles se organizavam aí em uma praça pública chamada Ágora. E aí no local eles realizavam uma assembleia. Nessa assembleia era tomada todas as decisões do Estado, do reino aí, né? Como as decisões eram tomadas, né? Os cidadãos, eles votavam nas propostas, as pessoas colocavam as suas propostas ali perante aquelas pessoas que iam votar. E aí ocorria a votação, né? Quem concordasse e aqueles que não concordassem também poderiam aí se retirar. Aquelas pessoas aí que concordavam com as decisões daqueles que impunham suas ideias, eles também podiam participar e ampliar ainda mais essas ideias. Então as propostas mais votadas eram colocadas em prática, né? Então assim era organizada a democracia antigamente, ok? E aí vai ficar para vocês aí, finalizando o nosso assunto, cidadania em Roma, né? Que a gente vai ver aí como é que era a cidadania em Roma. A gente viu a cidadania na Grécia, agora a gente vai ver a cidadania em Roma na próxima aula. Também o significado da palavra política. E aí eu deixei para casa, né, para alguns de vocês no nosso plantão de aula, e vou falar aqui também, mencionar aqui também, para que vocês pensem e pesquisem aí, podem anotar no caderno o significado não, o que é para vocês, né? Como é que vocês podem praticar a cidadania nessa quarentena? Então vai ficar aí, anotem no caderno de vocês.
Como posso praticar a cidadania nessa quarentena, ok? Vai ficar aí como atividade para casa para vocês. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima aula. Oi, quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje, dia 17 de agosto, e a gente vem aí com um conteúdo de comparação de números decimais. As páginas que serão realizadas serão as páginas 11 e 12. E aí, nessas duas páginas, a gente coloca a data do dia 17 do 8, tá bom? Então, quando a gente estudou lá no segundo bimestre, a gente teve aí um conteúdo que era comparação de frações. Vocês lembram? Da mesma forma que a gente fazia a comparação de frações, utilizando aí o sinal de maior, o sinal de menor e o sinal de igual, a gente vem aí também fazendo com os nossos números decimais. Novamente aí utilizando o sinal de maior, o sinal de menor e o sinal de igual. Por isso é muito importante a gente saber distinguir qual é qual, né? O de igual todo mundo já conhece, mas o de maior e de menor é muito importante a gente estar relembrando qual é qual. Então bora lá começar a nossa aula? A gente tem aí um troca de ideias na página 11. Vamos ver. A Fabiana tem o hábito de pesquisar os preços em diferentes lojas antes de comprar os produtos que necessita. Observe na tabela a seguir a pesquisa de preços que ela fez antes de comprar o material escolar. Então, nós vamos observar aqui que nós temos os produtos que ela gostaria de comprar e temos aqui os preços de cada papelaria, né? Vamos observar aqui que o caderno de 10 matérias custa R$ 15,30 na papelaria A. Na papelaria B, R$ 12,50. Papelaria C, R$ 12,99. A caixa de 12 lápis de cor. Papelaria A custa R$ 3,49, papelaria B R$ 4,80 e na papelaria C R$ 3,49. Olha aqui, ó, possuem os mesmos valores em papelarias diferentes. Então a gente já sabe que esses dois aqui vão ser iguais. E o apontador custa 89 centavos na papelaria A, R$ 1,20 na papelaria B e 80 centavos na papelaria C. Agora a gente vai relembrar aí quais são os sinais que a gente tem que utilizar. Usando o sinal de igual, o de maior e o de menor, nós vamos poder comparar aí os preços desses produtos que foi dado aí pelo nosso livro. Nós temos aqui, lembra que eu acabei de comentar com vocês, que a caixa com 12 lápis de cor na papelaria A e na papelaria C custava R$ 3,49 na papelaria A e R$ 3,49 na papelaria C. Então a gente sabe que eles são iguais, ó. Temos os mesmos algarismos na unidade. Temos os mesmos algarismos aqui na parte decimal. Agora a gente vai observar aí caixa com 12 lápis de cor na papelaria A e na papelaria B. A gente vai ver que na papelaria A custa R$ 3,49 e na papelaria B custa R$ 4,80. Então a gente vai observar que R$ 3,49 é menor do que R$ 4,80. A primeira coisa que a gente pode estar fazendo é comparando aí a parte inteira. Se a parte inteira for igual, aí sim a gente vai lá para a parte decimal comparar. Mas a gente observou aqui que a parte inteira, 3 e 4, 3 é menor do que 4. Então a gente já consegue realizar. E aqui a gente tem também, ó, que 4,80 é maior do que 3,49. Novamente, 4 é maior do que 3, tá bom? Ok? Então a
a gente tem aqui que um caderno de 10 matérias na papelaria B e na papelaria C. Então vamos observar. Papelaria B custa R$ 12,50 e na papelaria C custa R$ 12,99. Vamos comparar aqui a parte inteira. A parte inteira é 12 e a outra parte inteira também é 12. Se for igual, a gente vai agora comparar a parte decimal. 50 é maior ou menor do que 99? Então a gente vai observar que é menor. Logo, 12,50 é menor do que 12,99. Ok? Primeiro a gente compara aí a parte inteira. E aí, se for igual, a gente vai comparar também a parte decimal. Ok? Então a gente tem aqui, ó, apontador na papelaria A e na papelaria C. Vamos observar aqui. Na papelaria A custa R$ 89 e na papelaria C 80. Aí qual vai ser maior? Vamos inicialmente a parte inteira é 0 das duas. Então agora a gente vai lá para a parte decimal. A parte decimal 89 e 80. Então 89 é maior do que 80, ok? Tranquilo, a gente consegue realizar essa comparação, né? Agora a gente tem aí outro exemplo, quando a gente vem comparando o 3,451 e o 3,459. Vamos comparar? Primeiro a gente faz o quê? Compara a parte inteira. Então vamos vir comparando 3 e 3 são iguais. Então o que a gente vai comparar agora? A parte decimal, que é aquela que é depois da vírgula. 451 é maior ou menor do que 459. 451 é menor. Logo, 3,451 é menor do que 3,459. E assim a gente também pode fazer o oposto, né? Então a gente vem aqui que comparar é determinar se as quantidades são iguais ou diferentes, tá bom? E aí, se for diferente, a gente vai estar utilizando aí o sinal do maior ou também podemos utilizar o sinal do menor. Uma dica que eu dou para vocês é que a parte aberta do sinal, ela sempre fica apontando para um número maior e a parte fechadinha, ela sempre vai apontar para um número menor, tá bom? Aí a gente tem outro exemplo aí, onde a gente tem duas figuras de mesmo tamanho que foram divididas aí em partes diferentes, né? A gente observa que essa primeira foi dividida em 10 partes e aí essa aqui foi dividida em 100 partes. Mas quando a gente observa aí que elas foram pintadas também em quantidades diferentes relativamente. Mas quando a gente observa as duas figuras, a gente observa que a mesma região foi pintada. Só que a representação da A é 0,3 e a representação da B é 0,30. E a gente pode estar falando que 0,3 é igual a 0,30. Lembra que eu falei, né? Aos que não estudaram aqui, eu vou falar novamente no passado, né? Eu falei bastante isso, mas eu falo novamente para a gente estar relembrando. Que aí o zero depois da vírgula, quando ele não tiver protegido, por exemplo, aqui, ó, 0,30, esse zero não está protegido por nenhum outro número. Então, a gente pode acabar dando uma desconsiderada visualmente. Mas uma coisa, a gente não pode esquecer, ele tá lá. O zero vai estar lá. Só que a gente dá uma desconsiderada nele para a gente fazer esse tipo de comparação. No caso, a gente desconsidera esse zero aqui, então fica 0,3, que é igual a 0,3, tá bom? Pode ser aqui a mesma coisa, ó. 0,3 é igual a 0,30, que é igual a 0,300. Observou? Os zeros depois da vírgula a gente não considerou, tá bom? Mas sabe que ele está lá, a gente não pode esquecer, tá bom? A gente vem concluindo aí a nossa aula de hoje
onde a gente trabalhou a observação aí da parte inteira inicialmente e depois aí a parte decimal, tá bom? Outra coisa, maior, o sinal do maior e o sinal do menor, a gente não pode esquecer qual sinal é qual, tá bom? E aí o sinal de igual que todo mundo já conhece tranquilamente, sem problema algum, né? Hoje a gente tem uma tarefinha de casa aí nas páginas 13 e 14. Não podemos esquecer de realizar essas atividades. Já foi comentado com vocês que esse é um conteúdo que a gente já estudou, então a gente não apresenta tanta dificuldade. A gente só está vindo acrescentando mais algumas coisas. Todo mundo vai conseguir realizar com bastante atenção, com bastante empenho. Então já escreve aí em cima, tarefa de casa, em cima da página 13 e da página 14 para estar realizando. É muito importante para vocês terem dúvida e assim vocês também tirarem essa dúvida futuramente, tanto no plantão, né, quanto também na próxima aula que a gente vai vir corrigindo, tá bom? E é isso, gente, até a próxima aula. Tchau, tchau!